então, aqui a violência nos estados frágeis, continuando. Ó, o problema das guerras. A maioria das guerras que existem no mundo, como eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, elas ocorrem em países pobres. Tá bom, gente? Ó, dos 41, ó, os números aqui, ó, que tem até no livro de vocês. Ó, dos 41 conflitos armados em andamento no ano de 2015, não é 2025 não, gente. No ano de 2015, foi quando foi feita a pesquisa. Ó, 19 ocorriam na Ásia e 16 na África. Olha aí, ó. Quer dizer que dos 41, a maioria dos conflitos ocorriam em países pobres da Ásia e da África. Então, esses países eles são considerados estados frágeis porque eles se encontram numa situação de vulnerabilidade maior do que os demais, a fragilidade, né, gente? Por isso que ocorrem esses conflitos, né? Não tem um estado consolidado, né, gente? No caso aí, eu vou até abrir o livro de você para mim citar aqui um exemplo desse, o que seria esse IFE, a Organização das Nações, aliás, desculpe, gente, a ONG norte-americana The Fund for Peace chama de estados frágeis as nações em que o Estado apresenta tal grau de desestruturação que sua sociedade está muito vulnerável aos conflitos violentos e à desagregação social e econômica. E aí eles criaram, essa mesma ONG lá dos Estados Unidos, criou o índice de fragilidade dos países para avaliar o grau de fragilidade dos países e assim identificar aqueles que são mais frágeis. No caso esses 16 países africanos e esses 19 países asiáticos são exemplos de estados frágeis, né? E mudando aqui, de acordo com a pesquisa que o IFE fez, né, o Índice de Fragilidade dos Estados, o Sudão do Sul, um país lá da África, não é o Sudão, gente, é o Sudão do Sul, vizinho, né? É considerado o estado mais vulnerável de todos. Tem guerra, tem tudo, né? E o estado mais vulnerável é a mesma coisa de o estado mais frágil do mundo, né? Na época que foi feita a pesquisa em 2015, que de lá para cá não mudou muita coisa. E a Finlândia é considerado o país mais sustentável, ou seja, o país menos vulnerável de todos os países do mundo na época, né? Foi considerado. Ou seja, existe um abismo aí entre esses dois países. Enquanto a Finlândia tem toda a estrutura necessária para que a população usufrua de uma boa qualidade de vida, para que tenha um estado sólido, o Sudão não tem nada disso, né? Não tem nenhuma estrutura, né? E assim o seu estado é um estado considerado frágil. Dos 16 estados com maior índice de fragilidade, 10 são da África subsaariana. Ou seja, a maioria dos estados mais frágeis do mundo se encontram na África, né? Olha aí, dos 16, 10 ficam na África subsaariana, que é a África mais pobre, né? A África negra, né? As pessoas vivendo em condições subhumanas mesmo, né? Olha aqui o abismo aqui, olha, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí é do Sudão, ó. Estão observando aí, né? Imagem de pessoas pobres, não sei nem como é que conseguem sobreviver, né? Muito pobres mesmo. Outra imagem aqui é envolvido em guerra o país. Isso aqui é Sudão do Sul, gente, ó. Recrutam crianças para participar da guerra. Lá a guerra é uma guerra civil, disputa pelo domínio lá do país. O país não tem um estado sólido igual aqui. Todo mundo fala, muitas pessoas falam do presidente,
falo às vezes do governador, né? E daí por diante. Mas respeitam, né? Não, ninguém chega, vai lá e tira o presidente do poder, tira o governador, um prefeito, de qualquer jeito não. Tem todo um processo aqui. Já lá não existe, não tem um governo sólido. Existem grupos rivais disputando, mas é uma disputa armada, não é uma disputa no voto, né? Nas eleições, igual ocorre no Brasil, ou na justiça. A disputa ela é física mesmo, armada. E aí chegam a recrutar crianças para participar dessas guerras. Então aí é um exemplo, né? E enquanto isso, na Finlândia, a Finlândia, que é o estado menos frágil, que não é frágil, posso dizer, do mundo, né? Tem toda a estrutura. A Finlândia fica na Europa. Olha aí a situação, ó, como ela é, ó. Toda estruturada, cidades, casas bonitas, o meio ambiente bem cuidado, rios limpos, lixo nem pensar no meio da rua, educação de primeira, né, uma das melhores do mundo, né, e toda a estrutura para que uma pessoa precisa para ter uma boa qualidade de vida. E situação perversa uma situação perversa de muitos países pobres é que esses países têm um PIB pequeno. Olha o tanto que é triste isso aí, ó, gente. Além de ter um PIB pequeno, os países pobres, muitos deles gastam proporcionalmente mais com armas, sobrando menos para investimento social. Ou seja, gastam muito mais com arma, proporcionalmente, né, do que com investimentos no seu próprio povo, que vão trazer benefícios para a população. Olha aqui o exemplo, ó, na Arábia Saudita, em 2014, eu coloquei foi 24, desculpa aí, gente, é 2014, errei duas vezes aí, ó, tô pensando no futuro. Ó, em 2014, na Arábia Saudita, as despesas militares eram de 2,8% e com saúde 3,2%, 10% com militar e apenas 3% com saúde. Vocês terem ideia, o Sudão do Sul, que é o país mais pobre, um dos países mais pobres do mundo, gastava 8,3% do PIB com despesas militares e só 2,2% com despesas com saúde. Ou seja, resumindo aí, a preocupação dos países pobres, a preocupação maior é em gastar, aliás, gastam-se muito mais com a parte militar do que aquilo que deveria ser a preocupação, a sociedade, né? Aí tem os outros exemplos aí de países, né? Na Finlândia, por exemplo, gasta só 1,3% do PIB com armamento, com despesas militares. E enquanto isso, 9,4% com saúde. Ou seja, eles priorizam a saúde lá, né? Que bom. E aqui a gente vai encerrando a nossa aula. Vocês observam os números aí. E por hoje a gente vai ficar. E por isso aí, reflito muito bem, gente, sobre as temáticas trabalhadas hoje. Sobre essa questão da corrupção, do uso dos recursos públicos, né? Por que a gente está nessa situação ainda? Por que o Brasil, o índice de corrupção é elevado, né? E não procurem só culpar as outras pessoas também. Façam análise também das suas próprias atitudes, para ver se você está sendo uma pessoa correta mesmo, ou em alguns momentos também comete falhas. Tá ok? Então a gente vai encerrando a aula por hoje. Tudo de bom para vocês. Um bom dia. Abraços.